Boa tarde para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar, seu direito, sua voz. Aqui o juridiquês fica para lá e quem manda é a informação clara, descomplicada e que faz todo sentido no seu dia a dia. Eu sou Rosiane Moura, advogada e sua parceira nesse bate-papo sobre o que realmente precisa saber sobre seus direitos e os seus deveres também, hein? Hoje tem dica, tem alerta, tem bate-papo com quem entende do assunto e, é claro, tem um espaço para a sua voz também. Então, aumenta o volume, espalha essa sintonia e vem comigo, porque aqui o direito fala alto, fala simples e fala direto com você. Desde já vou pedindo aí um pouquinho de desculpa, tá? Se ocorrer algum erro da minha parte, hoje é meu primeiro dia apresentando aqui o programa, ainda estou me acostumando, tá bom, gente? Então me dá um descontinho. Dica legal do dia, tá? Informação que vale ouro. A dica de hoje vai para você, ouvinte, que recebe aquelas ligações de telemarketing durante o dia. Você sabia que a Anatel, ela criou uma plataforma chamada www.nãomeperturbe.com que bloqueia as chamadas de telemarketing. Pois é, basta você acessar o site www.nãomeperturbe.com.br e realizar o seu cadastro. Após se cadastrar, você vai informar o número do seu celular que você não quer mais receber essas ligações e em 30 dias será feito o bloqueio, né? O bloqueio dessas ligações, tá? É importante destacar também para o consumidor residente do Piauí que, se desejar também não receber essas ofertas de telemarketing aqui no âmbito do Piauí, o PROCON, por meio do site, né, www.nãomeligue.mppi.mp.br, esse site também está disponível no site do PROCON MP Piauí. Nesse site, você também vai fazer seu cadastro, colocar RG, CPF e vai informar o seu telefone. Esse telefone você vai informar para que ele não receba mais ligações de telemarketing, né? Então as empresas elas vão ter acesso a esses telefones que não querem mais receber essas chamadas e deverão bloquear essas chamadas. Então, assim, é importante falar que a empresa que está cadastrada nesses sites, elas recebem essa informação desses números, né? E se mesmo após 30 dias continuarem, persistirem aquelas ligações, né, indesejadas de telemarketing, você tem uma grande prova aí de que para um possível acionamento dos seus direitos, né? Além de você provar com as ligações em si, você tem esse registro que você requereu a suspensão dessas ligações e as empresas não respeitaram, tá? Então, há uma grande prova aí para você, no futuro, até entrar com uma reparação, né, por danos morais. Mas e aí? Você sabia dessa dica? Compartilha com quem precisa saber dessa informação. Seu direito, sua voz. No ar, pergunte ao especialista. E você, ouvinte, me diz uma coisa: você tem alguma dúvida sobre algum direito seu? Manda sua dúvida ou pergunta aqui para o nosso WhatsApp. WhatsApp 869-9485-4497. Vou repetir. 869-9485-4497. Lembrando que se você for mandar áudio, deve ser de até 1 minuto, tá bom? A sua voz também constrói esse programa. Lembrando
e a sua pergunta vai ser respondida por um especialista no assunto, é muito importante. E hoje, quem vai responder as perguntas dos ouvintes é a nossa querida advogada doutora Eucália Cunha, né? Eu vou estar só um minutinho aqui, deixa eu procurar aqui as perguntas. Cadê o áudio? Pronto. Só falando aqui para vocês. As perguntas, elas são respondidas, eu encaminho as perguntas para a doutora Eucália, e ela me responde com áudios, né, no WhatsApp. E aí eu mandei as perguntas, aí no início ela repete a pergunta, tá bom, gente? Só para explicar aqui para vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta, né, foi feita pela Kátia Sueli, do bairro Saci. Ela pergunta: doutora, precisa ter união estável no papel para ter direito à herança? Então vamos lá, vamos ver aqui o que foi que a doutora Eucália respondeu nessa pergunta. Eu sou Teresina, sou doutora Eucália, advogada. É um prazer estar participando do quadro Pergunte ao Especialista. Espero esclarecer algumas dúvidas de hoje. Então vamos lá. A dúvida do ouvinte é a seguinte. Primeira pergunta é: você precisa ter uma união estável no papel para ter direito à herança? A resposta é não. Você não precisa ter um papel para ter reconhecida a união estável no papel. Mas se você não estiver com a escritura pública, você ainda pode ter duas opções para comprovar a união estável. A primeira é por meio de um testamento deixado pelo falecido, onde existe alguma cláusula que fique reconhecida esta união. E em caso de os herdeiros não reconhecerem esta união, pode-se entrar com uma ação própria para tal fim. Ou em caso de os herdeiros reconhecerem no próprio inventário, você já pode se habilitar como companheira e requerer o direito à herança do falecido. Então vamos lá, certo? Se você conseguir entender. A pergunta é: precisa ter união estável, né, no papel para ter direito à herança? Bom, acho que esse papel, acho que é a escritura, né, que você falou. Em regra, não. Em regra, se você não tiver a escritura da união estável, mas se o falecido deixou um testamento, né, ou se os herdeiros, no momento do inventário, não reconhecerem você como companheira, né, do pai, você pode entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável, né, para reconhecer essa união. E também, se caso na abertura do inventário os herdeiros reconheçam você como a companheira, né, ali do falecido, pronto, no próprio inventário você já está fazendo esse reconhecimento da união, tá bom? Então vamos lá para a próxima pergunta. Foi feita pelo Roberto Júnior, do bairro Vila Irmã Dulce. Doutora, casei com regime de separação de bens e me falaram que mesmo assim a esposa receberá bens. É verdade? Vamos lá responder a pergunta aqui do Roberto Júnior. Casei com regime de separação de bens. Vi que mesmo assim a esposa recebe. Sim, em caso da herança, mesmo vocês sendo casados pelo regime de separação de bens, ela não perde a qualidade de herdeiro. A partilha de bens ela pode ocorrer por dois motivos: pelo óbito de alguém ou pelo divórcio. O regime de separação ele se aplica em caso de divórcio. Então, se um casal se separa, esse regime protege o patrimônio de um ou de outro. Isso não se comunica com a partilha. Agora, se for em decorrência do óbito de um dos cônjuges, o outro se torna herdeiro. Então vamos lá, vamos ver se você entendeu, né? O Roberto Júnior está perguntando se, com o regime de separação de bens, a esposa ainda receberá bens. Bom, a questão do regime da separação de bens, ela abrange mais a questão, ela causa um efeito no divórcio, né? No divórcio é que há realmente a utilização da separação de bens. Quando há um falecimento, nesse caso, os bens, eles vão ser divididos para todos os herdeiros. No caso, a viúva vai entrar no inventário como herdeira, né? E não como uma possível meeira, que teria direito aí a 50%. Tá bom?
E vamos para a última pergunta. Foi a senhora Maria Vitória, da Vila Irmã Dulce, né? Ela perguntou: doutora, sou casada com separação total de bens. Eita, todo mundo casando com separação total de bens, né? Se meu marido falecer, tenho direito à pensão por morte do INSS? Olha, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Inclusive, já me fizeram muito essa pergunta. Então, vamos lá, vamos ver o que a doutora Eucália respondeu. Sou casada com separação total de bens. Se meu marido falecer, tenho direito à pensão do INSS? Essa é uma dúvida bem comum. A resposta é sim. De acordo com a lei, o regime do casamento não interfere no recebimento do benefício deixado pelo falecido, mas não custa nada a gente lembrar que não basta só o casamento. É preciso que o falecido também tenha deixado o direito à pensão, ou seja, se ele já era aposentado pelo INSS ou se ele era contribuinte. Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Então, com relação a essa pergunta, né, Maria Vitória, é importante esclarecer que, para a pessoa ter direito à pensão por morte, o falecido, ele, primeiramente, ele tem que estar segurado pelo INSS, ele tem que estar contribuindo para o INSS, ou ele deve estar recebendo aí uma aposentadoria, né, para garantir essa pensão por morte aos dependentes. Importante também deixar claro aqui que o LOAS, né, o benefício LOAS, mais conhecido popularmente, ele não garante a pensão por morte aos dependentes, tá bom? Então, o que garante mesmo a pensão por morte é aquele falecido estar aposentado ou sendo contribuinte do INSS, tá bom? E aí, gente, deu para tirar alguma dúvida aí? Ou quer saber mais sobre esses assuntos? Então siga, tá? A doutora Eucália Cunha em suas redes sociais para acompanhar um pouquinho aí do seu trabalho. A doutora Eucália Cunha, ela conta com um escritório profissional na cidade de Merval-Lobão. Um beijo para a minha cidade de Merval-Lobão, tão querida. Teresina, Codó, Maranhão e na cidade de Governador Eugênio Barros. Ele que ela vai dominar o Piauí e o Maranhão, hein, doutora Eucália? As suas redes sociais @ né, no Instagram, Eucália Cunha Senna, Eucália com Y, e rede social do escritório, Cunha e Senna Advogados Associados, tá bom? Seu direito, sua voz. Vai. Pode entrar bem, normal. Seu direito, sua voz. Descomplicando jurídicos. Mas e aí você, ouvinte? Já ouviu, mas não entendeu? Algum termo jurídico, às vezes você está assistindo alguma entrevista na TV de algum político, de algum advogado, ou recebeu alguma intimação da justiça e não entendeu do que se tratava? Fica tranquila, fica tranquilo, que o quadro Descomplicando o Juridiquês vai traduzir tudo para você, tá bom? Manda sua dúvida para a gente no WhatsApp 869-9485-4497. É o WhatsApp aqui da Rádio Regional Sul de Teresina. Ou comenta na live aí no Instagram, que às vezes, né, a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente, né? Então vamos lá. Quem mandou a dúvida de hoje foi a ouvinte Aline Carvalho, do bairro Vila Irmã Dulce. Para quem não sabe, né, a sede da Rádio Regional Sul é aqui no bairro Vila Irmã Dulce, querida Vila Irmã Dulce. Um abraço. Então ela pergunta: doutora, o que é uma pessoa ser reincidente criminal? Então vamos lá, vamos responder a pergunta aí da Aline Carvalho, da Irmã Dulce. Vamos lá.
A palavra reincidente criminal, até pegar aqui uma colinha, né? Ela tem origem do latim derivado da combinação de dois termos. Então, é do ré, que significa de novo, e do termo incidere, que significa repetidamente, ou seja, é fazer de novo. Então, uma pessoa reincidente criminal é quando ela comete novamente, né, aquele crime. Se entende, né, como reincidência no âmbito criminal quando aquela pessoa praticou novamente o mesmo crime, mas para ser considerado, para a pessoa ser considerada reincidente criminal, ela precisa haver uma condenação anterior, uma condenação que não caiba mais recurso, que é quando a gente chama, quando aquela sentença que condenou aquela pessoa é a sentença que transitou em julgado, né? Então não cabe mais recurso. Então, quando ela tem uma sentença que transitou em julgado, não cabe mais recurso, condenando ela a um crime, e ela, em momento posterior, comete novamente o mesmo crime ou outro crime, ela vai ser considerada reincidente criminal, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa ela cometeu um crime de roubo, certo? Aí ela foi condenada, o juiz condenou ela em 5 anos de prisão, tá bom? Aí no decorrer do cumprimento da pena dela, ela teve o chamado livramento condicional, né? Está na condicional. E aí ela está na sociedade. E no momento em que ela está na condicional, né, na sociedade, ela comete novamente um crime de roubo, tá? Esse novo crime de roubo, ela vai ser, por esse novo crime de roubo, ela vai ser considerada reincidente, tá bom? E também se ela cometer um crime, vamos supor, de furto, ela foi condenada por roubo e praticou um novo crime de furto, também vai ser considerado reincidente, né? E aí a doutrina, né, do Código Penal, da justiça criminal, ela tem as suas denominações, né, com relação à reincidência específica, que é cometer aquele mesmo crime reiteradas vezes, né, cometer um roubo, depois outro roubo, e a reincidência como é genérica, né, a reincidência genérica, que é cometer um roubo, depois cometer um furto, depois cometeu, né, outros tipos de crimes diferentes, diversos, né. Então, a reincidência é isso. E aí, Aline, conseguiu tirar a dúvida ou ficou mais confusa ainda? Fala pra gente poder melhorar ainda mais esse quadro aqui de respondendo as dúvidas do ouvinte, tá bom? E agora, um recadinho especial para você que está aí com a gente no seu direito, sua voz. Fica aí que é rapidinho, viu? Agora são 16h24, o horário, né? Oferecimento especial de Morfeu Telecom. Agora a gente vai curtir um pouquinho de música boa, tá? Djavan com Si.
Você vai chamar, falar da Rebeca aí, né? Boa. Boa. É a música dele. É aqui, né? Que vai lá. Aqui, o senhor, né? Pode sentar. Simpático, ela aprende japonês e olha. Para você vai entrar no finalzinho. Tá aí, então, a música do Djavan, Si, né? Música linda. E aqui nesse programa só vai tocar música boa, viu, gente? Então, vamos lá. Daqui a pouco, no quadro principal do programa, Seu Direito, Sua Voz. Hoje vamos conversar com o Dr. Dario Nogueira, especialista em Direito Criminal, que está representando aqui o escritório do Dr. Otoniel Leal. Estaremos batendo um papo sobre crimes de trânsito, né? Esse assunto aí tão recorrente, que causa grande clamor público, principalmente na nossa capital, Teresina, que de forma recorrente aí é palco de grandes tragédias no trânsito e que acaba ceifando aí vidas de pessoas inocentes, né? Vamos esclarecer um pouquinho algumas dúvidas da sociedade, de como a justiça trata esse tipo de crime, né? Então fica com a gente que já já estaremos conversando sobre esse assunto tão importante. Porque já logo alguma publicidade de trânsito. Pode ser uma questão da Ministério da Saúde, Brasil, de todos. Rádio Regional. O microfone. Não compromete seus reflexos. Da coisa. Aí já é. São os dois, na verdade. É da live. Aperta no botãozinho amarelo. Deixa eu ver aqui, ó. No botãozinho amarelo, até ligar. Ah, não. Liga. É. E deixar bem claro que em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Ninguém tem o direito de deixar o próximo em situação de vulnerabilidade. Segundo pesquisas, a maioria das agressões conjugais reflete um padrão de abuso contínuo e pode ter consequências como dores pelo corpo, dificuldades para realizar tarefas cotidianas, depressão e tentativas de suicídio. Não tenha medo de denunciar. Salve vidas. Rádio Regional UF. Rádio Regional Sul UF. De Teresina para todo o Brasil. O seu direito, sua voz.
Então, gente, dando continuidade aqui no nosso programa, né? Antes da gente começar a nossa entrevista do dia, né, com o doutor Dario Nogueira, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a história da Ana Rebeca. A Ana Rebeca, ela, há um tempo, né, atrás, algumas semanas atrás, saiu uma notícia sobre uma jovem enfermeira que sofreu uma tentativa de feminicídio, né, pelo seu ex-companheiro, na cidade de Timon, onde, graças a Deus, a Rebeca ficou viva, tá? Mas com sequelas. A Rebeca, ela perdeu completamente a visão dos dois olhos. A Rebeca, além de ser uma excelente profissional na enfermagem, é uma excelente pessoa e é uma amiga minha de infância, tá? E a quem eu quero muito bem. E hoje eu venho contar aqui com a solidariedade de vocês para entrarem no Instagram da Rebeca. Vou falar para vocês, é Rebeca, arroba, né, Instagram, arroba, Rebeca, com K, Barbosa. Lá na bio dela, tem um link para uma vaquinha que está sendo realizado para custear mais 2 cirurgias nos olhos da Rebeca, para que ela venha a ter a chance de voltar a enxergar novamente. Gente, cada contribuição é muito importante. Quando se junta uma contribuição de cada pessoa, quando se junta a tantas outras, se consegue-se, né, o valor que está sendo buscado para ser realizado essas outras cirurgias que a Rebeca precisa. A visão é um dos sentidos mais importantes que uma pessoa pode ter e foi tirado da Rebeca, da Ana Rebeca, de forma muito covarde pelo seu ex-companheiro, que infelizmente ele não aceitava o fim da relação. A Rebeca, ela tem 2 filhos e eles dependem dela. E as próximas cirurgias são extremamente importantes para que a Rebeca volte a enxergar novamente. Então, eu vou repetir aqui para vocês mais uma vez o Instagram da Rebeca, arroba Rebeca com K Barbosa. Tá bom, gente? Então, gostaria muito que vocês fossem no Instagram da Rebeca e tivessem esse ato de solidariedade. E a contribuição é aquela coisa, né? Cada grãozinho enche, né? Cada grãozinho é importante, então cada contribuição é importante, tá bom, gente? E vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. E agora, né, é hora de aprofundar o assunto do seu direito, sua voz, com a entrevista com o doutor Dario Nogueira sobre crimes de trânsito, né? Já, já.
Olá, olá. Boa tarde, doutor Dario Nogueira. É um prazer tê-lo aqui conosco na Rádio Regional Sul Web Teresina. Seja muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, doutora Rosiane. Muito obrigado a todos do estúdio. É um prazer fazer parte desse programa, desse grande, digamos assim, empreendimento e dessa grande rádio que está nascendo hoje. E obrigado por essa oportunidade, né, de tentar, digamos assim, desmistificar algumas coisas na medida do possível, né, e de trazer, digamos assim, uma simplificação de alguns pontos que ficam, às vezes, meio, digamos, difíceis de compreensão devido à questão do jurídico. Mais pertinho do microfone, doutor. Certo, pois não. Então, quero cumprimentar a todos os internautas, a todos os ouvintes, né, da Rádio Regional Sul, né, e estamos aqui à disposição para colaborar no que for possível. Estamos à disposição. O que a doutora Rosiane tem para nós hoje à tarde? Pronto, digamos assim. Vamos lá. Estou sabendo que é trânsito, né? É um assunto muito em voga, digamos assim. Exatamente. Né? É um assunto muito recorrente, importante, né? E que causa muitas dúvidas, né? Na população em geral. Sim. Tem muitas dúvidas. E aqui a gente vai tratar algumas dúvidas que forem encaminhadas para a rádio, né? E os principais questionamentos da sociedade sobre esse assunto tão importante que é crime de trânsito. Doutor, para iniciar a nossa conversa aqui, eu gostaria que o senhor falasse aqui para os ouvintes a diferença de infração de trânsito e os crimes de trânsito. Certo. Assim, veja bem, o que define a questão de crime de trânsito, infração de trânsito, é exatamente a gravidade, né, desta conduta, né? A infração de trânsito, na verdade, ela é punida de forma diferente dos crimes de trânsito. Né? A infração de trânsito, normalmente, são multas, né? Foi infrações condutas que você perpetra, que você comete no trânsito em desacordo com o CTB, né? Mas de forma que a repercussão dessas condutas não são tão graves. Então, nesse caso aí, se coloca essa nomenclatura de infração de trânsito. E a repercussão dessa infração de trânsito, ela tem uma punição no que diz respeito mais a questões patrimoniais, né? Que se diz, no caso, se pune com multa, né? Que é o valor pecuniário, o valor em dinheiro, né? Coloca você para pagar as multas no final, quando vai fazer licenciamento do seu veículo, sob pena de não licenciar mais, e se for pego com um veículo não licenciado, ter o veículo retido, né? E levado a depósito, né? E também pontos na carteira. E a graduação dos pontos na carteira de acordo com a gravidade da multa, porque a multa ela é escalonada, ela tem as gravidades e os níveis de gravidade juntamente também com os valores dessas multas, né? Tá? Isso são as infrações de trânsito. A repercussão é meramente na esfera administrativa, né? Então, são infrações de trânsito, não atinge a esfera, digamos assim, criminal, né? Porque são condutas menos graves, né? No que se refere a crime de trânsito, né? Já é uma conduta mais grave, né? Uma conduta que já repercute mais na questão, digamos, o perigo, né? O crime de trânsito, ele é meramente, digamos assim, um crime de perigo abstrato em quase toda a sua extensão, né? Então, o crime ele é punido, sim, também com pena de detenção ou pena de reclusão, dependendo da gravidade desse crime, tá? Digamos assim, da configuração desse crime, tá? Sendo crime de lesão corporal, crime de homicídio, sendo ele qualificado ou não, aí que vai determinar as penas, tanto mínimas quanto as máximas, bem como também o tipo de ação penal em que vai ser, digamos assim, apurado e processado esses crimes de trânsito. Então, essa é a diferença, ou seja, o crime é bem mais grave, né? E a infração penal repercute só na questão administrativa, basicamente no bolso, né? Em alguns direitos também, na questão com relação ao seu patrimônio, que é o veículo. Entendi, doutor. O Código de Trânsito brasileiro, né, ele fala que nos casos de crime de trânsito vai ser aplicado a lei do juizado especial, né, onde a reparação e a responsabilização pelo dano sofrido ele é condicionado a uma representação da vítima, ou seja, precisa da representação da vítima para que seja feito aquela reparação do dano. E sendo assim, em que casos que há a obrigatoriedade, né, da interferência do Estado
na realização da abertura de inquérito policial para uma investigação no caso de um acidente de trânsito? Veja bem, essa é uma questão muito importante. Muito se falava antigamente, quando as penas eram pequenas, né, penas mínimas, e, digamos assim, os crimes eram, digamos, o menor potencial, né? Então, eram crimes que não eram muito graves e não havia necessidade de se punir, digamos assim, de forma tão gravosa. Em 95 surgiu a Lei 9.099, que é chamada Lei dos Juizados, né? E essa lei ela tem, digamos assim, a sua parte criminal também, bem como tem a parte civil, né? Então, essa lei ela foi instituída exatamente para, digamos assim, tirar da esfera da justiça comum alguns crimes que não seriam necessários ser punidos dessa forma, pelo fato de não serem tão gravosos assim, né? Ou, digamos assim, serem menos gravosos que os outros, né? E no caso do juizado, quando se refere a trânsito, ele é igual a outros crimes também, porque, digamos, o que define o que vai ser julgado pelo juizado ou não, tá, são algumas questões processuais. No CPP estão lá, esculpidas no artigo 322, e no caso específico da Lei 9.099, o que define, nesses casos, é a questão da pena. O que são crimes de menor potencial ofensivo para que sejam julgados pelos JECs chamados, né, que são JECRIMs, né? São penas que não ultrapassam 2 anos, tá, de detenção. Tá? Ou seja, temos como exemplo o crime de lesão corporal. As lesões corporais no trânsito, tá, elas, em regra, elas são culposas, né? Então, elas não ultrapassam, tá certo? Elas não ultrapassam 2 anos. Tá? Então, se não ultrapassam 2 anos, pode ser julgado pelo JEC. E aí necessita da representação da vítima, sim, né? Quando você tem crimes de menor potencial ofensivo, tá? E pelo fato de serem culposos também, é necessário que haja, entendeu, a representação da vítima, porque a ação penal ela não é uma ação incondicionada, entendeu? Ela é uma ação condicionada à representação, ou seja, onde é necessário que a própria vítima represente criminalmente para que o Ministério Público instaure, tá certo, a ação penal, deflagre a ação penal. Tá? Então, quem vai autorizar o Ministério Público deflagrar a ação penal é exatamente a pessoa do ofendido, no caso, a vítima, né? Então, nesses casos, especificamente do crime culposo de trânsito. Agora, quando houver os crimes qualificados que saem da esfera dos juizados especiais, que são crimes que superam os 2 anos, né? Então, esses crimes já não são mais julgados pelo JACRIM, os juizados especiais, eles vão para a justiça comum. Certo. Aí, nesse caso, já há aquela obrigatoriedade de realmente abrir-se um inquérito, né, para ser feita a apuração da investigação. Perfeito. Quando um crime ele é qualificado, especificamente falando das questões de trânsito, tanto o homicídio quanto a lesão corporal, o que qualifica ele é exatamente a questão muito importante, que se fala muito hoje em dia, que é a questão do consumo de álcool e bebidas alcoólicas, né, e substâncias psicoativas. Né? Essa questão ela é uma questão muito crucial, digamos assim. Ela qualifica o crime de lesão corporal, ela qualifica o crime de homicídio no trânsito. Tá? Então, o que é que acontece? Quando é qualificado, ele sai da esfera de representação do ofendido, da vítima, e passa a ser incondicionada. Incondicionada, ou seja, mesmo que você não queira representar, a obrigação já é do Estado em prosseguir a ação penal. Sendo qualificados. Mesmo sendo culposo, mas se for qualificado, o que qualifica exatamente a questão do consumo de bebida alcoólica. Essa é a questão crucial. Sim, com certeza. Doutor, em grande parte dos acidentes de trânsito com vítimas, né, o causador do acidente, ele se evade do local do acidente por medo de represálias, ou porque após o acidente o mesmo fica desnorteado, né, com a situação, ou porque o mesmo realmente quer evitar aquela responsabilização pelo acidente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância e os benefícios da prestação de socorro à vítima de acidente de trânsito. E como que essa prestação de socorro ela deve ser feita, né,
e para garantir aqueles benefícios ao causador do acidente. Ou seja, a pessoa causou um acidente, então tem vários benefícios na prestação de socorro, né, da vítima. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para os ouvintes. Veja bem, é verdade. Isso é importante que todos nós tenhamos consciência, né, social e de que isso não é bom, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, né, principalmente com pessoas que conduzem veículos automotores. Né? Então, dizer assim, que qualquer um que se envolva em um acidente, que tenha vítima, né, tá, é necessário que você preste socorro, sim, primeiramente, não é nem pela questão de responsabilidade criminal, ou seja, lá civil, mas sim pela questão da vida humana, que poderá ser salva por você com apenas uma ligação ou com apenas uma atitude sua. Então, isso já é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, conselho, atropelou alguém, acidentou alguém, ligue para bombeiro, pare. Se você não tem aquela expertise de cuidar de ninguém, que isso aí quem faz é paramédico, é enfermeiro e técnico de enfermagem. Você chama o SAMU, chama bombeiro, de acordo com a extensão do acidente, né? E tente, de qualquer maneira, minimizar ou melhorar, ou seja, preste atenção e cuidado total àquela pessoa. Preste socorro, porque isso pode fazer diferença entre a vida e a morte. Tá certo? Primeiramente, é o ponto mais importante, né, para que nós destaquemos. No que tange, no que se refere à questão criminal e responsabilidade civil e criminal, você realmente, o código, ele nos garante, né, o Código Penal e o Código de Trânsito, ele nos garante que se você presta total, absoluto socorro de todas as formas necessárias para que mesmo que aquela pessoa venha a morrer, entendeu? E você esteja lá, não se afaste, não se ausente de nada, assuma a responsabilidade, você não poderá ser preso em flagrante e nem pagará fiança. Ao final da investigação, como teve vítima, entendeu? Sempre é mais grave e quando tem vítima fatal, você poderá ser preso, mas não em flagrante. Você poderá, se o juiz entender ao final, ou no decorrer do processo, que você tem, digamos assim, os requisitos necessários da prisão preventiva ou temporária, tá? Você poderá ser vítima disso. Mas naquele momento em si, não. E só para completar, informamos também que quando você se omite a prestar socorro à pessoa, você incorre num crime de omissão de socorro, né? E é um crime, inclusive, do Código Penal. É um crime muito sério, tá? E também, quando você se evade, você comete um crime pelo Código de Trânsito, no artigo 305, que diz que você se evadir do local para evitar ser responsabilidade criminalmente ou civilmente, ou não prestar o socorro, deve estar cometendo o crime também. São dois crimes que você comete a partir do momento que você foge, você não dá atenção àquele acidente. Você causou, porque nesse momento você causa o acidente, você incorre no crime, se você não prestar socorro, porque você é o garantidor. Naquele momento você é o garantidor. Você tem o dever, entendeu, de agir. E você não agiu, você foi omisso. Então, se essa pessoa vier morrer, você pode responder por homicídio, por omissão de socorro e por homicídio por omissão. Né? Depende muito da interpretação do juiz, né? Isso é muito sério, é muito grave, é necessário. É muito sério mesmo. E assim, às vezes o que acontece, né, na hora do acidente é que ninguém sabe como reagir, né? Às vezes a vítima também está lúcida ali também, não sabe como reagir. Quem causou o acidente também não sabe como reagir. E tem casos em que se aglomeram logo aquelas pessoas que não sabem o que aconteceu e que às vezes vão em encontro, né, ao causador do acidente para lixar, para bater, às vezes nem sabe como se deu realmente aquele acidente, né? Nessas situações também é importante dizer que se a pessoa se vê, né, em uma situação em que ela tá prevendo ali que ela vai ser lixada, né, que ela vai ser agredida, ela também pode se resguardar filmando, né, o local e pode até estar saindo do local, só que assim, quando ela sai do local, ela tem que ir direto para a delegacia, né? Sim, da verdade. Esse crime do artigo 305
a Lei 9.503, que é a Lei de Trânsito, CTB, ele é um crime que exige dolo específico, entendeu? Então, se você tem dolo específico, de se evadir para não responder por nada e realmente se eximir da culpa ou das culpas, né? Você realmente, se tivesse dolo, você comete o crime. Se não, se você se ausenta, vai embora ou se evade por questão de preservação da sua própria vida, tá certo? Você está agindo até, digamos assim, em estado de necessidade, digamos, poderia até ser colocado. Eu, como advogado, poderia alegar dessa maneira, né? Mas você, desde que você consiga configurar isso aí, você filme, você fotografe, chame alguém, colha nome e endereço de telefone de testemunhas, entendeu? Isso é muito importante. Que você se resguarde juridicamente, tá certo? E deixe alguém, se possível, olhando e informando, e vá numa delegacia e se apresente, entendeu? Porque aí você fez tudo correto, como manda nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal, tá? Manda figurina. É dessa maneira que o cidadão faz, entendeu? Exatamente. A gente aconselha que ocorra isso, porque você, não podendo ficar, saia para preservar a sua vida, mas que deixe alguém responsável, se possível, né? Ligue de onde você estiver para as autoridades, ou seja, para deixar registrado aquilo ali. Isso, exatamente, né? É realmente preservar as provas, Sim, né? preservar, que você produzir as provas para que venha ao final, se houver uma ação contra você, que possivelmente tem, né? Você vai se eximir da culpa, né? Tem que produzir as provas necessárias para isso. Exatamente. Teve um ponto que o senhor falou agora há pouco, que é a questão da responsabilização pela omissão de socorro, Sim. né? Isso acontece também, muitas vezes a pessoa não sabe, que quando a própria vítima é quem causou o acidente, né? Culpa exclusiva da vítima, causou o acidente, e aí você acha, o causador do acidente acha que por ser culpa exclusiva da vítima, ele está exímio, né, da responsabilização. E não é isso que ocorre. Mesmo na culpa exclusiva da vítima, se ele não prestar aquele socorro, ele pode responder e ser condenado por omissão, né? Sim, a culpa exclusiva da vítima, ela digamos, é um instituto que ele existe tanto na esfera civil como na esfera criminal, né? Ela é uma cláusula supralegal de excludente de culpabilidade. A gente pode ser utilizado isso aí. Mas veja bem, mesmo você não tendo culpa, você é garantidor, porque o carro era seu, era você que estava conduzindo, a conduta perpetrada por você, foi você que cometeu a conduta, embora sem intenção, tá certo, de cometer esse crime, mas você é a pessoa que é responsável pelo socorro. Não importa se a culpa foi sua ou foi dele. Você produziu o resultado. Tá? Então você garante, você continua sendo o garantidor. É o chamado garante, né? Você tem a responsabilidade objetiva de estar chamando as autoridades, no caso, se você for um médico, você presta socorro ali mesmo e chama a quem de direito. Se você não for, como a maioria não é, então não sabe o que fazer, é bom nem tocar mesmo na vítima. E as pessoas responsáveis toquem e chamem, manipulem, essa pessoa leve para onde for necessário. Mas que você, notifique isso aí de forma oficial e nas autoridades, o 190, o 192, que é bombeiro, entendeu? O SAMU, tá? Não interessa se a culpa é sua, o que interessa é que a vida tem uma pessoa que está ali, é uma vida humana, que ela tem que ser preservada sob qualquer aspecto, entendeu? Colocada acima de tudo, né? É verdade, doutor, belas palavras, viu? Doutor, após uma decretação de uma prisão em flagrante, né, ali naquele momento do acidente foi decretada a prisão em flagrante. Em que situação é cabível que o delegado arbitre, né, a fiança e aquela pessoa que foi presa ali em flagrante, ela consegue sair daquela situação de flagrância? Por que estou fazendo essa pergunta? Muitas pessoas que não possuem esse conhecimento do mundo jurídico, o que é que elas pensam, né? Porque com o aumento desses números de câmeras, né, tanto residencial como da segurança pública, no momento em que se tem um acidente, é questão de segundos, você já tem as imagens desse acidente nas redes sociais, né? Então, isso toda a sociedade já toma conhecimento daquele acidente e vê como se ocorreu, né? Então, quando a sociedade ela vê aquele acidente que ocorreu daquela forma e realmente se vislumbra de quem foi a culpa, e quando aquela pessoa ela vai presa em flagrante,
e ela sai pelo arbitramento de fiança. Então, a sociedade pensa muito, é porque tem muito dinheiro, é porque é parente de fulano, de cicrano, mas realmente tem um ordenamento jurídico por trás que garante essa fiança. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa questão da prisão em flagrante e do arbitramento da fiança. Veja bem, com relação a isso, nós temos o nosso Código de Processo Penal, ele é bem claro a indicar, entendeu? E coloca aqui, os crimes, tá, que têm as penas cominadas, o seu máximo de 4 anos de reclusão ou detenção, não é necessário que o juiz seja comunicado para que ele faça, digamos assim, essa soltura ou essa decretação de preventiva. O próprio delegado, ele tem a discricionariedade, na verdade ele é obrigado, não é discricionariedade, né? Ele é obrigado a arbitrar. Ele tem discricionariedade no que diz respeito ao valor, né? Digamos assim, subjetivamente, que ele tem que apurar também quanto é que a pessoa ganha, qual é o nível social dela, porque para não ser, digamos assim, uma coisa descompensada. Você arbitrar uma fiança que a pessoa não pode pagar é a mesma coisa de não arbitrar, né? Então, o delegado ele tem esse poder. Ele pode arbitrar, sim, porque o crime ele não superou 4 anos, entendeu? Ou seja, se a pessoa... Por que isso? Tudo tem um porquê, né? A lei ela é muito inteligente. Por quê? Porque nos termos do nosso CPP, no nosso CP, a pessoa que for condenada a um crime, tá, de 4 anos, pelo nosso regime de cumprimento de pena, ele vai para o regime aberto. Ele não vai para o regime fechado. A não ser que seja crime hediondo específico, com dolo específico. Sim. Que você falou agora há pouco, né? E os crimes hediondos, tá? Com dolo específico, tá? Ele poderá, embora tenha menos de 4 anos, ele ser colocado em regime fechado. Mas isso é exceção, né? Normalmente os crimes, tá, que tenham pena combinada de 4 anos, você consegue colocar a pessoa para pagar. Não é que a pessoa não seja condenada, ela é condenada, tá certo? Mas, tá, se cumprir os requisitos do CPP, que é o Código de Processo Penal, ela responde o crime em liberdade. Ou seja, ela paga a pena em liberdade. Com várias restrições, é lógico, né? Ela fica solta, ela não fica presa. Entendeu? Então, é por isso que não se deixa ninguém preso por crime até 4 anos, né? Porque seria inviável. Se a pessoa, ao ser condenada, não vai ficar, caso seja, no caso, né? Que todo mundo é inocente, até que se prova ao contrário, né? A presunção de inocência, que é um princípio constitucional, né? Então, não tem sentido manter uma pessoa presa. Se ao final daquele processo, se ela for condenada, mesmo sendo condenada, ela não vai ficar em regime fechado, vai ficar em liberdade. Entendeu? Isso é um dos motivos, digamos assim, da justificativa, né? Da inteligência do artigo, do CPP. É verdade, doutor. Doutor, aí para finalizar aqui nosso bate-papo, muito bom, viu? Muito interessante, bem esclarecedor. Acredito que os ouvintes estão conseguindo entender. Às vezes, 2 advogados assim falando, sim, né? É muito bom, porque um complementa o outro e isso fica muito proveitoso. É verdade. Então, para finalizar aqui a última pergunta, eu queria falar um pouco, eu queria que o senhor falasse, né, sobre a relação do acidente de trânsito culposo com resultado morte, né, e que se torna um dolo eventual, que no caso vai para o julgamento pelo tribunal do júri. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre os crimes de trânsito com resultado morte e que passam para a esfera do tribunal do júri. Pois bem, certo, veja bem.